Olá, seja bem-vindo a mais um programa Questão Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras aqui pela AltV. E aí eu já vou divulgar a você aí, telespectador, a você internauta, o nosso site, é o www.questãodejustiça.com.br. E hoje nós vamos falar de um tema que é de interesse do advogado, do profissional do direito, e é muito mais do cidadão. E aliás, eu já vou começar a falar do tema, expondo aqui, aliás, são meus amigos João Cordeiro e Adriano Mota, que estão lançando esse livro, Direito do Trabalho na Prática. Está aqui o livro deles, e eu quero falar sobre o direito do trabalho hoje, a atuação de uma empresa, né, que envolve uma série de obrigações. E aí, como fazer, né? Aliás, quantas dúvidas o cidadão tem com relação ao direito do trabalho, né? Dúvidas com relação à hora extra, dúvidas com relação ao prazo para registro, enfim, né? E os empregadores também possuem muitas dúvidas. E aí, para falar sobre direito do trabalho, então, nós recebemos hoje dois convidados, João Cordeiro e Adriano Mota. Como vai, doutores? Tudo bom? Tudo bem, Leopoldo, obrigado aí. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, essa oportunidade a gente está divulgando em primeira mão, é o primeiro programa que nós temos participado aí para divulgar o nosso livro. Falar que é uma grande satisfação, estamos aqui mais uma vez, que nós já estivemos aqui no outro lançamento, né, do livro sobre trabalho temporário, e só tenho a agradecer essa oportunidade. Agora, antes de apresentar o Dr. João Cordeiro, está pegando carona aqui com a gente, nosso coordenador da Comissão do Meio Ambiente ali da UAB do Tatuapé. Como vai, doutor? Tudo bom? Doutor Irineu Gamarra. Muito bom, agradeço pelo convite, é muito bom. Que é meu amigo. Acompanhar também. seu trabalho aí, bastante... O nosso trabalho. Veloz, bastante importante. Estamos sempre trabalhando em prol do direito, e acho que é através da participação de vocês que nós conseguimos ampliar e enriquecer ainda mais o direito e a informação para o cidadão, que esse é o nosso objetivo, levar de forma ética a mensagem para o cidadão, para o profissional do direito. E lá do outro lado nós temos o Dr. João Cordeiro. Como vai, doutor? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e eu queria aproveitar esse momento para nós agradecermos ao pessoal da Ridel, que nos está dando assim, mais uma oportunidade de lançarmos essa obra, e em especial eu quero fazer um agradecimento ao Dr. Edinomar, que nos honrou prefaciando o nosso livro, né? Fantástico! É uma pessoa muito querida, uma pessoa muito capaz, e ele nos honrou, né, com o prefácio, e isso com certeza vai nos ajudar muito nesta obra, né? Contando com a experiência e até mesmo com o conhecimento dele, e é uma pessoa bastante renomada no mercado. Com certeza, é advogado, teólogo, é diretor lá na emissora... Ele é o diretor jurídico da Rede Record. Da Rede Record. Aliás, eu tenho alguns amigos trabalhando naquele departamento jurídico que, aliás, muito competente, especialista em direito de entretenimento, autoral, radiodifusão, enfim. Uhum. Agora, mais que aquele que prefaciou, quero falar desses autores aqui que não param de escrever, agora pela Ridel, lançando esse livro. E eu quero saber o seguinte, esse livro trata do quê? Esse direito do trabalho na prática? Claro, direito do trabalho, mas qual que é a proposta desse livro? Bom, a proposta desse livro, Leopoldo, é o seguinte: nós temos uma carência muito grande nos bancos escolares, nas faculdades, quer seja nos cursos de administração, ciências contábeis, economia e mesmo no curso de direito. Nós ficamos restritos à parte material e à parte processual de uma forma bastante genérica. Então nós fizemos uma obra pensando sempre assim, o que você consegue mais fazer a captação? Através da memória retentiva. Então nós ilustramos essa obra, por exemplo, O Caminho Suave, para aqueles que têm assim, são da minha geração, é um livro focado em imagens. Hoje você vê uma criança com 2 anos, ele passa, vê um caminhão da Coca-Cola e fala Coca-Cola, ele vê a Todd, ele é Todd. Então, para o aprendizado, nós pensamos em fazer alguma coisa ilustrada. Então o que nós fizemos? Da admissão à demissão, só que nós iniciamos falando um pouquinho sobre recrutamento e seleção. Para quem não conhece nada da área,
até aqueles que estão se tornando empresários, se ele pegar essa cartilha, é um livro praticamente de mesa. Ele vai falar do recrutamento, seleção, admissão, os procedimentos legais. Inclusive, existem modelos de cartinhas. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, eu vou fazer a dispensa de um funcionário, como é que eu faço? Aí eu precisava fazer uma advertência, às vezes disciplinar. Nós colocamos todos os modelos aí, visando facilitar o dia a dia. E vamos até a rescisão do contrato, né? Onde realmente você tem, por modalidade de rescisão, você consegue fazer um trabalho e evitar que você acumule um passivo trabalhista, que é essa grande preocupação nossa. E um outro diferencial dessa obra, Leopoldo, é que não só para os empresários, mas também para os advogados, que nós trazemos aspectos práticos de cálculos, como identificar uma verba salarial, uma verba indenizatória, que hoje é um grande bicho-papão para os advogados que fazem audiência trabalhista. Hoje, para você ter ideia, normalmente o advogado pede prazo por simples discriminação de cálculos de R$1.000, R$2.000, coisas que você pode discriminar na hora sem muita dificuldade. Porque como a gente fala na obra, ilustra bem isso, trazendo modelos de cálculos, formas práticas de cálculo, por exemplo, do adicional noturno, porque a gente sabe que o horário noturno ele tem uma redução de 52 minutos e meio. Aliás, uma dúvida constante, isso do operador do direito também, acho que o colega também tem dúvidas, como fazer o cálculo disso. Exato, e a gente traz de forma prática, inclusive com um fator para multiplicar o adicional noturno, para você já ter a hora noturna calculada, sem precisar fazer isso hora a hora, senão seria um grande entrave você fazer, o horário noturno é das 22 às 5, você fazer das 22 às 22h52,5, né? Das 22h52,5 às 23h45, então a gente já usa um fator, né, que você multiplica pelas horas trabalhadas e você tem a hora noturna reduzida. E além disso, a gente de forma prática explica também sobre suspensão de contrato, que é uma dúvida constante, qual a diferença de suspensão, interrupção, e tudo de forma prática, ilustrada, objetiva, que quem está na área sabe o emaranhado de leis que nós temos, né, as rotinas de recursos humanos, a rotina de administração de pessoal. Então a gente tentou resumir em 176 páginas toda essa parte da admissão à demissão. Agora, eu sou fogo para resumir todo o direito do trabalho em 176 páginas. Eu sei que tem que ser um livro didático, objetivo e que traga aí Agora, Irineu, me fala uma coisa. Não sei se você concorda, mas acho que as dúvidas em relação ao direito do trabalho, acho que o direito do trabalho é o que mais traz dúvidas para o cidadão, né? O cidadão vai arrumar emprego. O que você acha? Para os empregadores e para os trabalhadores, né? Também. Qual é o meu direito? O que eu tenho direito? O que eu não tenho? Embora hoje já se tenha muita informação. Mas o que eu percebo, eu particularmente, é que com essa modalidade de empregados que participam de empresas, microempresas ou empresas individuais, né? Que são pessoas que estavam no mercado de trabalho como empregados e passaram a ser empresários, mas que não têm a dimensão do que é o exercício do empresariado, né? Então acho que a maior dificuldade está aí e acredito que vem ao encontro daquilo que se busca. Não tem a vivência, não tem a vivência prática, e justamente isso, o livro justamente traz toda essa vivência, toda essa nossa experiência no dia a dia de uma rotina de departamento pessoal. Agora eu queria explorar o conhecimento de vocês no seguinte aspecto. Claro que o livro ele é bem completo, eu já vi que ele traz, não é querendo fazer propaganda do livro não, mas o livro deles é bem completo e é bem didático e tem ou seja, tem uma linguagem de fácil acesso. Eu queria saber o seguinte, eu fiquei pensando em rescisão do contrato de trabalho, porque eu acho que quem está nos assistindo, tem muita gente que às vezes precisa, enfim, né, precisa procurar um novo emprego, ou muitas vezes é dispensado, e aí fica aquela dúvida. Eu quero saber o seguinte, se vocês poderiam nos informar para esses telespectadores quais os procedimentos de uma rescisão do contrato de trabalho, porque eu vi que está bem explicadinho nesse livro. Perfeito. Como que funciona? Bom, em primeiro lugar, a rescisão de contrato, nós temos as 3 verbas que, independentemente da modalidade, você terá salário, férias e 13º. Tá? Isso acompanha qualquer rescisão. A partir do momento que você faz a dispensa, então começa a entrar a figura das verbas indenizatórias, o aviso prévio indenizado.
né? Se o empregador dispensa o empregado, ele tem que pagar o aviso prévio. E se o trabalhador pede demissão, ou ele cumpre ou ele indeniza para a empresa também o aviso prévio. Prazo de cumprimento desse aviso prévio. Olha, recentemente nós tivemos editada a Lei 12.506, que haveria intervenção do judiciário, né? Então, desculpe até a expressão que eu vou usar, mas de uma forma bastante sincera, na calada da noite, editaram uma lei com um único artigo, tá? E um parágrafo único. Quer dizer, na verdade... Na calada da noite. Na calada da noite. Porque parece o Antônio Cláudio da Costa Machado, falando das operações do processo civil. Mas você sabe que de um dia para o outro sai uma lei com um único artigo, que aí está gerando uma série de polêmicas, tá? Você pega depois de praticamente 24 anos de editado a nossa Constituição Federal, vieram regulamentar o aviso prévio. Uma das dúvidas que existe é a seguinte, está no caput. Ele diz assim, empregado até 1 ano, 30 dias de aviso prévio. No parágrafo único, a cada ano trabalhado, 3 dias. Agora, todo mundo está entendendo que é a partir do 2º ano. Será que é isso mesmo? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós podemos ampliar isso até 60 dias, chegando a 90 dias de aviso prévio. E o empregado que pede demissão? A gente tem aquele princípio, né, que prevalece em direito, que é o princípio sinalagmático. Quer dizer, direitos e obrigações recíprocas. Quer dizer, se eu peço demissão, eu vou ter que cumprir também, vamos supor que eu tenha lá 20 anos de empresa, eu vou ter que cumprir 90 dias de aviso prévio. Então aí vai uma posição pessoal nossa. O aviso prévio, nós entendemos que ele continua sendo de 30 dias. 30 dias. 30 dias. Se a empresa dispensar o funcionário, ele vai cumprir o aviso prévio, ele cumpre 30 dias e indeniza os 3 dias a cada ano trabalhado. Tá, e para o trabalhador, 30 dias e o trabalhador não tem que indenizar nada. Agora eu quero pensar no trabalhador. Quero saber o seguinte, o trabalhador foi mandado embora. Sim. É assim que ele usa, entre aspas, é esse o termo. Isso. Foi mandado embora, e agora? O que eu faço? Quero saber o seguinte, tudo bem, pode receber o aviso prévio ou ser indenizado. Perfeito. E o que mais, fora então, isso? Ele vai receber todas as férias, aí depende se é com ou sem justa causa. Sem justa causa, ele vai receber o aviso prévio indenizado, férias indenizadas, o 13º saldo. Sempre você projeta, inclusive o aviso prévio, se ele tiver 45 dias, você vai projetar mais 2 dozeavos na rescisão dele, né? Ele recebe a multa de 40%, porque 10% é a contribuição social que fica para o governo ainda, né? 40% sobre o total do Como sem justa causa? Sem justa causa. Sem justa causa. A justa causa, na verdade, ela te inibe todos os seus direitos. Você só vai receber férias vencidas e 13º se já tiver vencido. Para ser justa causa, de salário. Para ser justa causa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o Suíter, lá, o Luquinhas, hoje que chegou atrasado. Luquinhas chegou atrasado, se estiver assistindo depois desse programa, você vai ver que o atraso, ele gera dispensa com justa causa? É o que nós tratamos por desídia. Ou seja, atrasos reiterados, ele pode caracterizar, sim, a demissão por justa causa. Quer dizer, se o Luquinhas chegar toda vez atrasado aqui na emissora... Caracteriza desídia, desinteresse pelo trabalho. Mesmo que for estagiário? Olha, o estagiário não está vinculado à CLT, tanto é que não está na folha de pagamento. Então é por isso que ele está chegando atrasado. E o que é importante, Leopoldo, a gente ter um cuidado muito grande quando a gente fala em justa causa. Porque a gente sabe que o direito do trabalho é um direito social. E a justa causa é a punição mais grave, é a última drástica que o empregador pode dar para o empregado. E vice-versa também, porque o empregado ele tem direito de dar justa causa para o empregador, que a gente é chamado da rescisão indireta. Tá? Então, ao aplicar a ação justa causa, o processo para se fazer isso, a gente trata muito bem no livro, você tem que ter um processo robusto, com provas robustas para poder aplicar. Porque uma justa causa mal aplicada, ela pode reverter contra o empregador num processo trabalhista, em danos morais. Então o cuidado tem que ser grande. Fica caríssimo para a empresa, né? Exatamente. Ainda mais se for um empresário individual, uma empresa de pequeno porte. Por isso que antes de se aplicar uma justa causa, ela tem que ser muito bem avaliada. E depois também a gente tem que pensar no princípio da imediatidade. Nossa, como funciona? Imediatidade. Ou seja, aconteceu, você já tem que fazer a punição. Por exemplo, aquele funcionário... Já faz aquela advertência. Atrasa, falta de formas reiteradas. Então você fez a advertência, eventualmente você suspendeu, até que chega um belo dia, ele faltou hoje.
Amanhã, quando ele chegou na empresa, você aplica a justa causa. Mas amanhã, sexta-feira, você fala, eu vou deixar para fazer isso na segunda. Já caracteriza o perdão tácito, porque não houve imediatidade, você entendeu? Então essa cautela também os profissionais, no caso de aplicação, tem que tomar cuidado e pode reverter no judiciário. E uma outra cautela também que se tem que ter é não aplicar duas punições pelo mesmo ato faltoso. Então, por exemplo, no exemplo que o Dr. João deu, o funcionário faltou, na sexta-feira você fala, vou aplicar uma advertência para ele, e aí na segunda-feira eu mando embora por justa causa. Vamos falar o português claro, né? Você não pode, então você teve dupla punição. Você não pode punir o empregado duas vezes por um ato faltoso. Tá? Então esse cuidado também tem que ter. Mais algum aspecto com relação a essa rescisão, pensando ali no trabalhador? Sim. Existe mais algum aspecto importante que o trabalhador tem que ficar de olho ali para que o empregador cumpra direitinho ali as regras e as normas contidas na CLT? Bom, em primeiro lugar, é importante nós falarmos a respeito do prazo para pagamento, né? Um funcionário, quando é demitido e o aviso prévio é indenizado, ele deve receber todas as verbas rescisórias em 10 dias. E aí entra um detalhe bastante importante. O artigo 477 da CLT, ele diz assim, que é contado da data da comunicação e tem que ser pago até o 10º dia. Essa palavra até não pode ser ultrapassada. Então, eu vou te dar um exemplo bastante claro. Você dispensa um funcionário numa sexta-feira. O artigo 477, ele fala da data da comunicação. Então, eu tenho sexta, sábado e domingo. Os 10 dias vão concluir no domingo seguinte, eu tenho que pagar ele até a sexta-feira. Aí o que acontece? Existem alguns precedentes do próprio Ministério do Trabalho que diz que a contagem se faz a partir do dia seguinte, próximo dia útil, né? E quando cai no sábado ou domingo você pode pagar na segunda-feira. Não é um entendimento. Eu acho que precedentes, qualquer tipo de norma não pode extrapolar os limites da lei. Então nós entendemos que essa palavra, toda vez que você tiver até, consequentemente, não pode ultrapassar e tem sim que antecipar. O que se confunde nessa questão é com relação ao que fala o artigo 477, parágrafo 6º, a linha A, que ele fala que o contrato a prazo determinado você tem que pagar no primeiro dia útil, após o término do contrato. Né? Então, o primeiro dia útil, se você dispensa, se o contrato termina na sexta-feira, o primeiro dia útil vai ser na segunda-feira. Tá? Apesar de sábado ser um dia útil também, considerado, mas não tem expediente bancário. Tá? Então o que se confunde muito com a questão dos 10 dias é esse prazo. Interessante. Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria mesclar essa questão de trabalho com ambiental. Será que nós conseguimos? Claro. Dá para constar. Até porque nós temos aqui 2 especialistas em direito do trabalho e especialistas em direito ambiental. Eu queria saber o seguinte, dentro dessa ótica do direito do trabalho, onde fica a preocupação com o direito ambiental? Porque nós sabemos hoje que, principalmente quem vive numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, por exemplo, nós sabemos aí a questão do desenvolvimento, os arranha-céus, enfim, e as empresas em geral que crescem exorbitantemente. Fico pensando nesses aspectos ambientais ligados aos empregadores. Como é que fica isso dentro do direito do trabalho? E depois eu volto com o Irineu falando sobre essa questão ambiental, para dar os pitacos. Bom, em primeiro lugar, eu moro em prédio. A conscientização dos moradores, em você separar o tipo de lixo, você já está contribuindo com o ambiente. Não é a minha especialidade. Agora vamos falar sobre direito do trabalho. Dentro de uma indústria, você tem, às vezes, um efetivo muito grande. E os profissionais de recursos humanos, se eles começarem a fazer um trabalho de conscientização e ainda reverter tudo aquilo que iria para o lixo e prejudicaria o meio ambiente, e reverter isso em benefícios para os próprios funcionários, isso seria uma grande vantagem. Agora, o que ocorre? Vamos supor que eles transformem isso em dinheiro e resolvam distribuir isso aos funcionários. Consequentemente, aí vem aquela pergunta, mas vai incidir INSS, vai incidir imposto de renda? Então, o governo, a fala do governo é muito bonita em falar sobre o meio ambiente, mas eles também têm que colaborarem com os profissionais de recursos humanos nas empresas para que você tenha esse incentivo fiscal também, para que você não tenha incidência sobre os benefícios que forem gerados, né? Então, se você tem, por exemplo, uma indústria, você vai expandir, principalmente na indústria metalúrgica, nós sabemos, você tem óleo solúvel, você tem uma série de produtos que você manuseia, que dependendo de como você faz o transporte daquilo, ou onde você joga aquilo lá, você vai prejudicar e vai danificar o meio ambiente. Você concorda? E um outro fator também, a gente fala que o governo tem que incentivar, né? Um grande desestímulo que aconteceu foi justamente com a implantação do ponto eletrônico,
você tem que, o empregado você tem o aparelho, que a cada registro, né, cada registro do funcionário sai um papelzinho para o funcionário guardar. Né? Você fazendo uma conta no ano, dá mais de 1.200. É muito papelzinho. Muito papel. Nacional, então. E o trabalhador não sabe o que fazer com aquilo. É pro trabalhador. Sem falar que isso deteriora com o tempo, né? Pelo tempo que ele passa na empresa, pode reclamar nos últimos 5 anos. A gente sabe que aquele papel, apesar de estar na instrução, que tem que ter uma durabilidade mínima, a gente sabe que ali some, dependendo da forma de armazenar. Como é que faz? Manda por e-mail? Vamos fazer. Fiquei pensando se não tem o papel, porque o trabalhador precisa daquilo para usar aquilo como comprovante. Porque, na verdade, as empresas com mais de 10 funcionários, obrigatoriamente, pela própria CLT, tem que apresentar no eventual processo os cartões de conta. Essa é a obrigação da empresa. Entendeu? Então, aí como é que acontece? No processo trabalhista, o funcionário junta todos os papelzinhos, aí vem lá um emaranhado de papel. A empresa junta todos os cartões de ponto. E o objetivo é o mesmo. Você tem alguma dica, Irineu? O que dá para fazer, hein? Não, eu acho que o objetivo seria trazer para o trabalhador a possibilidade dele provar que fez horas extras, por exemplo. Vocês são especialistas na área, acho que tem até mais facilidade de falar sobre isso, mas eu acho que o objetivo era esse. É que antes o trabalhador ele ficava sem o cartão de ponto em mãos. Então ele contava que a empresa juntasse isso no processo. Né? A justiça conta que o empregador traga, mas nem sempre o empregador traz os cartões e os apontamentos, às vezes porque as horas extras foram realizadas em demasia. É mais por isso que existe hoje, tem a súmula 338, que inverte o ônus da prova. O ônus da prova, quem constitui o ônus da prova, o empregado está constituindo o seu direito, ele tem que provar. Com relação às horas extras, ao contrário, o empregador com mais de 10 funcionários, ele tem que juntar os cartões de ponto. Se ele não juntar, a súmula 338 fala o quê? Que inverte-se o ônus da prova. Ele não juntou, então ele tem que provar que aquele horário que o trabalhador está reclamando, efetivamente ele não cumpriu. Entendeu? Então é esse resguardo que tem. Então, assim, no meu ponto de vista, esse papelzinho é um procedimento a mais que estão se criando. Você não contribui com o meio ambiente, né? O funcionário dificilmente guarda esses papéis, entendeu? Esses papéis eles apagam, né, o que está escrito e não ajuda, não contribui. Existe aliás, o próprio aparelho gera, para produzir os aparelhos, os pontos eletrônicos, né, já gera dano ambiental, porque você vai ter que industrializar mais produtos, mais, enfim, é uma cadeia produtiva que vai ensejar outros danos ambientais e nem sempre se vai gerar tantos postos de trabalho quanto se esperaria. O que se alega é que isso aí é um sistema inviolável, mas isso não existe sistema inviolável. Eu digo mais ainda, vão continuar os mesmos problemas, né? Porque o que se alega, antigamente você tinha um espelho de ponta e era validado pelo empregado no final do mês. Mas o que se alegava é assim, não, mas a empresa me obriga a marcar o cartão às 18 horas e eu trabalho até às 20. Então o que vai acontecer? Hoje nós temos que ter um investimento na fiscalização e nós temos que ter empresários conscientes e realmente façam as coisas corretamente. Fazer o correto é mais barato. Fazer certo a primeira vez fica sempre mais barato. Acredito, doutor João, que o que o senhor está falando é exatamente, acho que a palavra-chave, tanto para todas as nossas questões, tanto ambientais quanto de trabalho, que é a ética. O próprio doutor Leopoldo falou, a ética que deve nortear as nossas atividades. E acredito que dentro dessa ética, a conscientização. Nós temos um problema cultural que é péssimo, né? A ideia de que ludibriando alguém eu vou ganhar mais. E hoje já se vê que não é assim. As empresas que se dão bem, né, elas premiam os seus colaboradores, né? E existe uma relação de fidelização. E um ponto que a gente bate bastante é a questão da prevenção. Né? Prevenir é o melhor remédio, isso sempre foi dito, né? Então, assim, com a prevenção, o empregador fazendo um trabalho correto de forma preventiva, a gente costuma dizer o seguinte, que o funcionário só reclama se ele estiver insatisfeito. Exatamente. Agora, o cuidado ambiental gera satisfação no empregado? Eu fico pensando no empregado, isso gera satisfação? Com certeza. Inclusive, recentemente, foi veiculado aí num programa de televisão, dessas cooperativas que transformam, né, o lixo em dinheiro, e você tem que ver a satisfação pessoal. A pessoa ela se sente útil para a sociedade, não é pelo valor que ela está tendo uma renda, mas ele se sente útil, ele está colaborando. E os empregados dentro de uma indústria, eles são responsáveis por isso, eles são muito conscientes. É o caso do acidente de trabalho, é uma questão de conscientização. Tá? Quanto mais você investe, maior é o teu retorno.
Entendeu? Quanto nós investimos no meio ambiente, mais é quando nós vamos ter. Agora, me permita aqui, eu vou fazer uma pequena brincadeira. Né? Na minha época, era charmoso fumar. Você fumava dentro do ônibus, dentro do trem, em qualquer lugar. Quem não fumava, ficava isolado. Hoje é proibido fumar em ambiente fechado. Então você vê como evoluiu. Né? Na minha época, infelizmente, a cultura da ditadura dizia o seguinte: se o cidadão fosse homossexual, a polícia atacava o cara na rua, pegava. Hoje você já pode ter essa união, sem problema nenhum. E a nossa CLT, que cuida da legislação trabalhista, praticamente é arcaica e não evolui. Quer dizer, tudo evoluiu. Infelizmente, hoje, a gente não tem. É por isso que tem acontecido muito esse problema de dano moral, discriminação. Por quê? Porque o empresário não se atualizou. E a nossa legislação também não está atualizada para isso, não se preparou para isso. Para vocês terem uma ideia, quando da criação da CLT em 1962, não se tinha, era só condição de empregado. Né? Hoje você tem o trabalhador autônomo, você tem o trabalhador temporário, terceirizado, que não tem uma legislação específica. A terceirização ela é baseada na súmula. Né? Então, diante da inércia, mais uma vez, do legislativo, o judiciário vem e atua, como ele vai ter que fazer no caso do aviso prévio. Então é sempre assim, estão sempre tentando apagar, né, alguns fogos. Né? Então surgiu a questão do aviso prévio. Desde 1988 a Constituição chegou no artigo 7º e falou que o empregado tem direito a 30 dias de aviso prévio, conforme a lei. Né? E cadê essa lei que não saiu? Desde 1988. Então não, precisa regulamentar o aviso prévio. Aí vem uma lei, em 2011, como o Dr. João falou, na calada da noite, com um artigo, com um parágrafo único, e traz uma forma desastrosa, entendeu? Uma situação que gerou várias dúvidas entre os advogados, juízes, entendeu? Que vai fazer o quê? Teria que ter um decreto para regulamentar todas essas dúvidas, né? Mas o judiciário, mais uma vez, vai ter que atuar, né, em face da inércia do legislativo. O que gera também, aproveitando a questão ambiental, que gera maior volume de processos, de papéis, embora se tenha hoje o peticionamento eletrônico, né, algumas varas, alguns fóruns específicos que são de processos eletrônicos, mas isso gera também equipamentos, demanda... Olha, se nós pararmos para pensar, existe muito trabalho noturno também, porque você, quando fala em peticionamento eletrônico, as pessoas também, para poder dar conta de tudo isso, trabalham à noite. Consequentemente, você consome mais lâmpada, e a lâmpada é prejudicial ao meio ambiente também. Então, gente, é uma cadeia. É uma cadeia. Agora, nesse aspecto, eu vou ter que pedir um intervalo, nós vamos voltar, e eu quero falar sobre o bairro do Tatuapé, que é um bairro, aliás, com todo respeito à região leste, aliás, eu adoro a região leste de São Paulo, mas eu quero falar do Tatuapé porque é um bairro em constante crescimento, nós temos lá uma superpopulação daquele bairro, os prédios que não param de crescer. Eu queria saber como é que ficam as relações de trabalho nessas questões e também a questão ambiental, a preocupação ambiental. E já aproveitando aqui, doutor Irineu, que é da Comissão de Meio Ambiente da UAB Tatuapé, e também que a UAB Tatuapé completa 30 anos esse mês, quero falar de UAB Tatuapé, 30 anos, quero falar de Tatuapé, relações de trabalho nessas situações e direito ambiental. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos.
Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Anos de vidas dedicadas à advocacia no bairro do Tatuapé. 30 anos de história que se unem para o patrocínio de uma causa maior, a justiça social, para trazer a esperança de que o certo e o justo será realizado. Para isso, esses homens deixaram suas vidas particulares para emprestar seu profissionalismo ao auxílio dos profissionais inscritos no Tatuapé. 30 anos da OAB do Tatuapé. A situação era difícil, né? Porque nós estávamos iniciando, então faltava verba, os colegas tinham receio de se inscrever na subseção, com medo de perder algum direito, então ficava difícil. Então fazer um colega para a subseção, nós conseguimos juntar. O advogado sempre foi um batalhador pelo direito, pela justiça, e naquela época principalmente devido ao regime de exceção que nós estamos vivendo. Então, o advogado sempre foi a ponta de lança contra o regime, contra as exceções do regime. Perto da Praça Silva Romero, nós estamos com uma sala ali, e na época nós tivemos dificuldade de locar um imóvel. A comunicação era por carta ou telefone, então hoje é fácil. Posso falar da minha vida? A Tatuapé conseguiu ser campeão de futebol da ordem. Acho que foi o único título que o Tatuapé tem. Então ele se tornou campeão. A Gazeta sempre prestigiou a Ordem dos Advogados e particularmente a Ordem dos Advogados do Tatuapé. Por quê? Porque ela engloba o pessoal também, os advogados da Vila Formosa, Vila Rica,
até perto de São Mateus, e é onde o jornal circula. Consequentemente, essas pessoas buscavam no jornal a única comunicação que tinha com a ordem. Por quê? Porque a ordem era pobre, para mandar carta para todo mundo, e não tinha esse famigerado meio de comunicação aí, que é o tal de e-mail, certo? Que não custa nada para as pessoas. Então isso aí fez com que a Gazeta se tornasse um elo de ligação entre os advogados. Uma das coisas mais importantes que nossa diretoria mais se preocupou foi com relação a dar o amparo ao advogado, no seu trabalho, no seu dia a dia. Hoje em dia parece que está institucionalizado que o advogado é desnecessário, mas ele é extremamente necessário para a cidadania. E nós temos que humanizar toda essa atuação do advogado. Então é muito importante que as pessoas tenham orgulho da OAB e que o advogado seja orgulhoso, esteja orgulhoso de pertencer à 101ª subseção da OAB Tatuapé. Falando lá de OAB do Tatuapé, 30 anos do OAB Tatuapé, aliás, Itaquera também completa 30 anos da região leste, é isso? Exatamente, não podemos deixar de lembrar, né, da nossa querida OAB. Vamos saudar então lá o Dr. Hudson, presidente do Tatuapé, o Dr. Eudécio, aliás, amigaço. Exatamente. Né, Dr. Eudécio, uma figura distinta, um presidente assim muito atuante ali, né? Demais, demais. Temos feito um trabalho lá significante, um trabalho importantíssimo, inclusive para a região, né, para a própria região. Inclusive a gente está a parceria muito boa entre as OABs da Zona Leste, né, Leopoldo? Eu sinto as OABs em si, na região leste, muito unidas. E aliás, é que nós pugnamos sempre, eu vejo o Dr. Hudson sempre pugnando por isso, para unir as subseções. Sim. Eu vejo também os outros presidentes todos também nesse mesmo ideal. Olha, vamos unir as subseções para quê? Para ter uma OAB coesa, uma OAB unida, porque acho que todas as OABs unidas, eu acho que nós temos aí um trabalho mais profícuo para o cidadão diretamente, porque eu acho que o advogado melhor representado, ele acaba trabalhando melhor para o seu cliente, acho que é mais ou menos nessa ótica. E aí eu falo para o Irineu Gamarra, que é coordenador da comissão do meio ambiente lá da OAB Tatuapé. Ele deu 30 anos de OAB Tatuapé. Você está há quanto tempo lá no Tatuapé? Desde 91, 92, por aí. Desde 91. Porque anteriormente a gente primeiro era inscrito na Seccional São Paulo direto, né? Ninguém ia para a subseção. Depois eu transferi, mas eu demorei acho que uns 2 anos para transferir. E é muito bonito ver essa história retratada até nesse filme que passou. É muito bonita essa história do Tatuapé, uma OAB muito atuante, onde num bairro onde existia muito aquela ideia de uma comunidade muito familiar, né? Então você andava nas ruas, parecia que você estava em casa, né? E a OAB também empreendeu esse movimento de união, sempre de construção. O próprio Dr. Osmar falando, né? Eram 87 advogados. Você acompanhou todos esses presidentes? Não, eu acompanhei quando eu entrei nas comissões, era o Dr. Luiz Risseto Neto. Mas eu já participava das reuniões antes, né? E era antes do Risseto, não lembro quem era. Risseto polêmico, tem um programa de Direito e Deveres, né? Tem um outro programa de Direito, ele é apresentador de um programa de Direito. E fez um excelente trabalho. Todos eles fizeram um trabalho. Sim, né? sim, muito. Foi um trabalho de construção mesmo. Cada um foi empreendendo a sua personalidade, mas ao mesmo tempo sempre encontrou uma base para poder continuar crescendo. Deixa eu aproveitar, depois eu vou voltar com os nossos convidados, mas queria cumprimentar primeiramente a Thaís,
a Thaís Fernanda Bizarria, que está conectada com a gente aqui, está assistindo o programa, mandou aqui pela tela da emissora, está assistindo o programa e ficou de mandar, Thaís, você pode mandar uma poesia aqui para nós, eu vou ler, tá? E foi a pedido do nosso amigo Irineu aqui, para esses convidados que estão lançando o livro Hoje Direito do Trabalho na Prática. Então, Thaís, você está incumbida de mandar uma poesia aqui para esses autores hoje, aqui, amigos nossos. Quero também cumprimentar o Armando Ticone. Conhece Ticone, Irineu? Conhece, Irineu, o Ticone? Sim. Ticone está conectado aqui com a gente. E aí o Armando Ticone, que é advogado lá inscrito também em Tatuapé, quero mandar um abraço, enfim, né? Mandar um abraço para todos esses telespectadores. E aí, falando de 30 anos, o OAB Itaquera também está na região leste. Sim. E hoje está com mais força corintiana lá. Com certeza. Inclusive, a OAB tem sido, como a gente falou, atuante, muito atuante. O Dr. Edés tem feito um trabalho brilhante, implantou a revista, né, para informar para toda a comunidade, para os advogados, todas as ações que a OAB tem feito, né, tá lançando aí, em comemoração aos 30 anos, uma revista que vai contar toda a história da OAB, entendeu? Todos os presidentes, todos os fatos marcantes da nossa OAB. Vem tudo na revista. Exatamente, nessa revista. E com a construção lá do Itaquerão, né, do estádio do Corinthians, Copa do Mundo lá, a abertura naquela região, e a gente se formou uma comissão para acompanhar também essas obras, acompanhar como é que está sendo o investimento desse dinheiro, como é que o cumprimento do prazo, quer dizer, toda a evolução do bairro de Itaquera, que tende a evoluir muito, né? Como disse o Geraldo Alckmin, na oportunidade, falou que ali vai ser a esquina de São Paulo, né? Então a evolução do bairro, cada dia que passa, é maior. Interessantíssimo. Eu queria aproveitar a pergunta aqui, agora voltar a falar de direito. Já tá gostoso esse bate-papo aqui, falar de 30 anos, tá gostoso demais. Mas tem que voltar para o direito aqui. Eu quero utilizar a pergunta do Neto Palma, mas o Neto Palma que é advogado, viu? Tá conectado aqui com a gente, aliás, parceiro aqui da UTV, parceiro no sentido que está sempre conectado, sempre colaborando aqui com os programas e assiste assiduamente aqui as entrevistas. Ele fala o seguinte: por quais motivos eu posso demitir um funcionário por justa causa? Ele quer detalhes aí. Pois na verdade, o nosso livro até nós tínhamos colocado uma imagem para cada motivo. Na verdade, hoje nós temos 12 motivos, né? Mesmo porque a embriaguez hoje ela é considerada como doença profissional e não é motivo mais para justa causa, né? São profissionais que precisam de tratamento e não de uma dispensa. Mas são vários os motivos. A gente fala da desídia, que é o desinteresse pelo trabalho, tem o ato de improbidade. São 12 motivos que, desde que praticados, praticamente a empresa pode fazer a dispensa. E né? esses motivos eles estão relacionados, são taxativos e estão relacionados no artigo 482. Tá? Tem a negociação habitual também, que é praticar, fazer um trabalho em concorrência com o seu empregador. Então todos os motivos eles estão relacionados no artigo 482 da CLT. E da mesma forma o artigo 483 traz as possibilidades de rescisão indireta, que é a justa causa aplicada pelo empregado. Interessante. Aproveitando essa fala da embriaguez. E o funcionário, doutor, como o doutor vê, o funcionário que é pego bebendo ali no horário de serviço, às vezes no banheiro, ou às vezes no refeitório, ele dá uma escapada. Como é que funciona isso? Olha, eu me lembro de um episódio... usando drogas, né? Também. Adolescente, alguma coisa, como é que fica? Eu me lembro, na minha época, que eu atuava na área de recursos humanos, de um empresário da região do ABC. Ele percebia da sala dele que todos os dias eles viam os funcionários atravessando a rua para ir tomar um aperitivo para poder almoçar. O que esse empresário fez? Ele colocou essa bebida à disposição do funcionário, conscientizando que um aperitivo pode ser tomado, que não pode haver embriaguez. Agora, isso é uma doença e tem que ser tratado. Se o funcionário for flagrado, é uma falta grave? Hoje, o consumo de droga é crime? Agora, eu pergunto a você, para o viciado, ele precisa de tratamento. Antigamente, a embriaguez não só no trabalho, a embriaguez habitual, até mesmo fora do teu horário de trabalho, que você tinha praticamente a tua imagem vinculada da empresa. Sim. Isso poderia caracterizar uma justa causa. Hoje já não.
Tá? Isso é passível de tratamento. Agora, se o empregado entra com uma droga dentro da empresa e ele é surpreendido com isso, ele tem que ser encaminhado a um serviço social, ele tem que passar por um tratamento e ele tem que se recuperar, você entendeu? Não adianta você querer punir, porque na verdade você estaria jogando essa pessoa na sarjeta. Porque sempre que a gente fala em direito do trabalho, friso mais uma vez, a gente tem que sempre pensar no aspecto social. Né? Então às vezes você fazendo uma demissão por justa causa do empregado que estaria ali bebendo em serviço, pelo aquele simples fato, você pode estar, você não está vendo a pessoa, e sim o ato, né, que ela está praticando. Certo. Então aquele ato que ela está praticando precisa ser avaliado, se é em decorrência de uma doença, né? Aí que entra o papel do empregador em investir e se encaminhar ele para um tratamento, tá? Ou se de fato aquilo ali é por arruaça, então tem que ser bem avaliado. Eu só acrescentaria, seria diferente de uma pessoa se drogar, e aí furtar ou roubar, certo. Aí você já enquadra isso numa outra situação. Já ultrapassa os limites. Nós estamos falando do fator vício-doença. Entendeu? Tá? Agora, pensando em região leste de São Paulo, no bairro Tatuapé em especial, vou puxar a sardinha para o Tatuapé, depois eu falo do Itaquera, mas eu penso que o Tatuapé hoje é um bairro que mais cresce ali na região leste, o bairro que mais cresce em São Paulo. Um bairro que vem aí crescendo exorbitantemente com aqueles arranha-céus, e aí vem a preocupação que eu acho que o Irineu ele vem pontuando isso bem lá com a OAB como alicerce ali no bairro, sempre buscando uma reflexão, enfim, né, cumprindo o seu papel ali de pincelar ali algumas mensagens para que o cidadão e os empresários tenham essa preocupação, que é a questão ambiental, porque se pensa em construir prédios e mais prédios, claro, se pensa no benefício, mas esquecem da questão ambiental. Em si, né? Isso a gente sente no decorrer da história, né? Que assim, na época que o Morumbi era o bairro mais destacado, mais bem visto, mais rico, mais chique, né? Há muitos anos começou a se ter uma migração, né, do Morumbi para o Tatuapé. Então, hoje se vê os casarões lá, muitos abandonados e tal, e vieram muito para o Tatuapé. E existe a exploração imobiliária, que é grandiosa, não só no Tatuapé, mas predomina muito por ser uma região muito atrativa para efeitos de investimento, né? As indústrias que existiam no Tatuapé, todas saíram de lá, ou quase todas, né? Mas o custo é altíssimo para se manter uma indústria ali, né? Agora o trabalhador nesse aspecto, por exemplo, está trabalhando numa construtora, e aí de repente aquela construtora ali, ela é interditada, ela acaba tendo uma obra embargada. Uma obra embargada, tem por cessada suas atividades. Como é que fica a questão do trabalhador nessa situação, doutores? O trabalhador não pode ser prejudicado em hipótese alguma. O risco do negócio sempre será do empregador, né? Se a obra for embargada, é porque algum motivo a construtora deu para isso. E o que o trabalhador pode fazer? Ou seja, onde ele procura, onde ele vai, os órgãos que ele pode... Olha, vamos pensar no caso de uma construtora, que a grande maioria, na verdade, remaneja esse pessoal, porque inclusive falta mão de obra nesse segmento. Tá? Mão de obra especializada. Mas vamos imaginar uma situação que essa pessoa ficasse desamparada. Olha, terminou a obra, está todo mundo dispensado, procure seus direitos. Procure seu sindicato, tá? Sindicato dos Obreiros, e consequentemente eles vão entrar com uma ação coletiva e vão buscar esses direitos, porque aí na verdade eles vão fazer um arresto, alguma coisa no sentido de preservar os direitos dos empregados, quer dizer, todos os equipamentos que estão naquela obra e até mesmo aquela obra que estava em construção, um dia ela vai retomar, vão resolver os problemas e a renda que for proporcionada com relação à venda se quita os direitos trabalhistas. Então para isso nós entendemos que deve envolver o sindicato, que é o que representa a categoria. E uma coisa importante também, emendando aí na resposta do Dr. João, é a atuação dos sindicatos, não só do sindicato, como do Ministério do Trabalho e do governo. Porque hoje o que se falta bastante é mão de obra capacitada. Então tá com a gente costuma falar do apagão de mão de obra. Né? Então a gente está em voga, o apagão de mão de obra, você ter profissionais capacitados para determinadas tarefas. Né?
Então o governo aí vem investindo, já passou da hora, né? Teve um programa aí que eles estão investindo na questão do seguro-desemprego, que o empregado ele vai ter algumas propostas de recolocação, senão vai cortar a parcela do seguro-desemprego. E um fato mais importante que lançou recentemente é investir no trabalhador desempregado na sua capacitação, na sua atualização. Isso que é importante, é isso que a gente tem que chamar a atenção, entendeu? Em Portugal, hoje eu vi uma notícia que na Europa, por causa da crise, já tem mais de 17 milhões de desempregados. Então, quer dizer, o Brasil hoje não tem esse número, né? Então, quer dizer, a Europa é um país desenvolvido, né? Então não se compara com o Brasil, mas o Brasil tem se evoluído e a gente tem que investir na capacitação. Em Portugal, para vocês terem uma ideia, onde eu tive a oportunidade de participar de um debate com o palestrante, um dos autores da lei do trabalho lá em Portugal, lá eles têm um programa em que os sindicatos são responsáveis para recolocar o profissional que é desligado. Então o profissional desligado, ele já tem uma recolocação que é feita através do sindicato. Então, quer dizer, o sindicato é muito atuante nisso. E aí você cessa a questão do desemprego. Para vocês terem uma ideia, Portugal tem um Código de Processo de Trabalho. Exato. Aqui no Brasil nós não temos o Código de Processo de Trabalho. Muito atrasado. Aqui a gente tem a CLT, que é a consolidação. Então pegaram um monte de lei, juntaram e fizeram um livro. Que aliás vai sendo remendado igual uma coxa de retalho, né? Se você fosse pensar em direito de trabalho, salário, férias e 13º, o resto são coisas que vão acontecendo, você entendeu? Existe por parte de alguns profissionais, até colegas nossos, a expertise, né, de tentar um funcionário que ganha R$1.000, trabalha 4, 5 meses numa empresa, você recebe uma demanda trabalhista lá, o cara pedindo R$100.000. Quer dizer, então tem que moralizar também um pouco, e enquanto nós não tivermos no judiciário trabalhista o honorário de sucumbência, isso vai continuar acontecendo. E a moralização também pela questão, por exemplo, o empregado também entra com uma ação, né? Aí o empregador ele tem toda uma logística, ele contrata advogado, ele separa todo o documento, faz a defesa, aí chega na audiência, o empregado não veio. O que acontece? A ação é arquivada, só isso. E aí o juiz isenta o reclamante com relação às custas. E ele tem a possibilidade de entrar com uma nova ação. Aí entrou com a nova ação, a empresa tem que contratar, pagar os honorários novamente, tem que providenciar todo aquele trânsito operacional. Se você tivesse um honorário de sucumbência, não teria esse consequentemente problema. Você teria uma cautela maior, inclusive até nos seus pedidos. Ou até a moralização pelo próprio judiciário, de condenar nas custas, pelo menos, o reclamante que não faltasse justificativa. Verdade. E essa dupla infalível, né? Essa dupla de convidados excelente, aqui. Excelente. Aprendendo muito hoje. Aprendendo muito sobre o direito do trabalho, aliás, lançando esse livro, vou mencionar de novo. Quando que é o lançamento desse livro, hein? Bom, o lançamento pela editora Redel está previsto não, vai ser realizado no dia 18, agora de maio, tá? Uma sexta-feira às 19 horas. Gostaríamos de estender o convite a todos os telespectadores, a você, Leopoldo, ao doutor também. Vai ser na FENAC, na Avenida Paulista. Vamos lá prestigiar, vamos lá. Avenida Paulista 901, subsolo e mezanino. Nós escrevemos sabendo a dificuldade de produzir uma obra dessa. Exatamente. Inclusive o livro já está à disposição para venda em todas as livrarias virtuais e físicas também. Tá? Inclusive na nossa CASP também, o advogado pode adquirir com desconto. Doutor Enis Furi providenciou a divulgação. Com certeza. Então temos que ligar para o doutor Enis e falar, olha, um colega nosso está montando um livro com muita qualidade. Doutor Enis, olha só, segue a dica aqui em Direito do Trabalho na prática. Vai dar para todas as livrarias da OAB. E deixa eu aproveitar, são 176 páginas, é um assunto inesgotável. Você escrever 176 páginas e falar tudo é impossível. Portanto, o projeto é que a gente passe pelo menos o básico, uma referência. E é claro que com o tempo, se nos derem oportunidade, a própria editora, nós vamos ampliando essa obra para que as pessoas também possam aprimorar os seus conhecimentos e estarem reciclando também. Eu quero abrilhantar o momento e a obra e quero ler aqui um trecho de uma poesia da colega. Ela trouxe aqui para nós em primeira mão, ela mandou aqui para nós, a Thaís, ela colocou o seguinte: olá, em primeiro lugar, quero a AltV parabenizar pela qualidade na transferência de informação que auxilia todo e qualquer cidadão. Parabenizo os ilustres. Vamos ver aqui. Lá que saiu aqui. A doutora Thaís. Parabenizo os ilustres advogados Irineu Gamarra, João Cordeiro, Adriano Mota e Leopoldo Oliveira por terem o programa Questão de Justiça brilhantando com os conhecimentos adquiridos ao longo de suas carreiras.
deixo registrado em poesia a minha admiração. Por fim, viva a advocacia, o questão de justiça que visa a cidadania. Desejo-lhes um dia com muita sabedoria e energia. Esses são os votos de Thaís Bizarria. Thaís, saudações, velho. Obrigado. Isso aí. Agradecer a Thaís que de forma simples e poética, né, traduz a nossa profissão para todos os advogados. Né? E eu quero também agradecer a vocês pela presença. Olha, foi muito bom. Eu acho que aprimora, né, isso, Irineu? Muito bacana. Nós que estamos ali com a tua interagir com os colegas. Você mora na região de Itaquera? Eu moro na região de Itaquera, moro na Zona Leste. Eu sou da região do Jabaquara. Do Jabaquara. Aliás, saudações lá para Solange, presidente da OAB do Jabaquara. E eu queria terminar o programa, eu queria o seguinte, eu queria o fechamento do programa, mas depois eu queria exibir mais um pouco desse vídeo dos 30 anos, viu, Cíter? Queria exibir mais um pouco desses 30 anos aí da OAB Tatuapé, em homenagem ao nosso presidente da OAB Tatuapé, lá o doutor Hudson. E já ficamos à disposição para comparecer lá na OAB de Itaquera para prestigiar lá o nosso colega do Nordeste. Com certeza. Inclusive, nós estaremos fazendo o lançamento também à noite de autógrafo lá na OAB Itaquera no dia 30 de maio. E olha, ficou à disposição lá na ESA do Tatuapé, na ESA Núcleo Tatuapé, se quiserem fazer algum lançamento, quiserem utilizar a casa lá para falar do livro, para expor qualquer informação com relação ao direito do trabalho e essa obra magnífica, estamos à disposição lá, tá? Faço aqui o convite em público. E o programa Questão de Justiça agradece a presença de vocês, nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima quinta-feira para falar sobre mais um assunto do direito, voltado a você, advogado, e a você, cidadão. Nós ficamos por aqui e aguarde e acompanhe aí trechos dos 30 anos da OAB do Tatuapé. Até a próxima quinta-feira. Fechou. E mais justo. Então, hoje o Dr. Hudson faz um trabalho importante na sucessão. Então, esses 30 anos foi uma construção de forças de ano a ano, de gestão a gestão. Uma sexta-feira, às 11 horas, eu falei, não tem compromisso. Por quê? É que o senhor foi indicado para apresentar uma colega, para homenagear uma colega. E eu, mais que depressa, compareci no horário lá. Quando eu estava subindo as escadas, descendo uma outra colega, a pessoa, o senhor é o doutor Flávio? Eu falei, sou. Por quê? A senhora que vai ser homenageada? Falou, não, quem vai ser homenageado é o senhor. E me pegaram de surpresa. Entra-me pela porta do escritório um homem cujo nome, idade e profissão, condição social, vida pregressa, ignoro completamente. Também para ele, sou um desconhecido, exceção feita ao meu nome e ao meu título profissional. Não sabe quem eu seja na realidade, qual a minha exata maneira de pensar, de sentir, quais meus antecedentes pessoais e familiares, se estou ou não em condições de comprometer ou ajudar. No entanto, essa criatura, cuja própria existência física eu ignorava há momentos atrás, a um simples gesto meu, autorizando-o a falar, se põe a narrar-me minuciosamente sua vida, confessando-me o que jamais ousaria confessar ao pai, à esposa e a um padre. O sucessor, o Dr. Vicente, acho que ele fez um bom trabalho. Nós lutávamos naquela época com dificuldades que hoje, felizmente, a OAB não as tem. Nós crescemos, a OAB teve uma história já muito mais, vamos dizer assim, fácil de ser conduzido, uma história mais tranquila, e começou na nossa gestão. O Vicente também continuou esse trabalho, e o meu sucessor, que foi o meu secretário, penso, no meu modo de ver, que ele também está fazendo um bom trabalho. Ele defende muito bem as prerrogativas. Nós conseguimos instalar a regional das prerrogativas na Zona Leste. O Hudson é um batalhador na defesa das prerrogativas dos advogados, e todo criminalista ele pende para isso. E, além disso, ele está dando um acolhimento, a atenção ao jovem advogado. Como pessoa, eu acho que a vitória maior foi o nascimento da minha menina, da Vitória. A OAB do Tatuapé
é hoje o que é, graças à contribuição de todos os presidentes e colaboradores que passaram por aqui. Qual é a missão de um líder? O líder que é líder, ele jamais abandona a sua classe. O Tatuapé mudou muito, em todos os sentidos que você possa imaginar. Comércio, os prédios que surgiram, a coisa cresceu, o bairro cresceu muito, né? Muito orgulhoso de participar na OAB do Tatuapé, fora no bairro do Tatuapé. Eu trabalho na OAB Tatuapé há mais de um ano, junto com o presidente Hudson, sou auxiliar administrativo. Além do conhecimento, é ter a minha profissão, né? É um grande sonho meu mesmo. Foi difícil, mas foi gratificante ao mesmo tempo de perceber o dia a dia do advogado e ao mesmo tempo conciliar trabalho com estudo e aprimorar cada vez mais o meu conhecimento até chegar ao meu ponto final, que seria a realização do sonho. Uma OAB que chama o advogado pelo nome. Eu acho que o jovem tem que participar, tem que abrir as portas para o jovem. O jovem é o advogado que vai se tornar futuro presidente, futuro conselheiro lá da ordem. E até os próximos 30 anos da OAB Tatuapé, uma OAB unida. Está no sangue, é energia. OAB!